No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre decisão. Você sabia que às vezes é porque você não decide que a sua vida está travada emocionalmente e até espiritualmente? Nós sabemos que decisão é algo que muda tudo na nossa vida. Porque, por mais que seja comum a gente sempre estar decidindo alguma coisa, tem algumas decisões que fazem com que as pessoas elas fiquem reféns daquilo que poderia dar certo na vida delas. E por uma falta de decisão, acabam, na verdade, não dando certo em nada. A Bíblia diz que o Espírito, ele fala com a igreja, ou com as igrejas, e nós devemos ouvir, como o Senhor disse lá em Apocalipse. Ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você, o que ele está querendo te dizer. Eu gosto dessa frase, porque a decisão é a mola propulsora, na verdade, da nossa vida. É o que vai fazer a gente sair do lugar. É o que vai impulsionar, é o que vai empurrar você para frente. É a decisão que vai fazer com que nós não fiquemos estagnados. Por quê? Porque ela abre portas na vida. Quando, na verdade, a gente não muda esse cenário e nós não tomamos uma decisão, nada acontece. A palavra do Senhor diz que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Coisas extraordinárias, bênçãos que nos esperam. Mas essas bênçãos também esperam de nós e requer de nós uma atitude, algo que a gente se levante, uma palavra, algo que a gente vai dizer a partir de hoje não vai mais acontecer, porque a falta de decisão acarreta na sua vida atrasos. Então eu creio que se você chegou até essa parte desse vídeo, é porque o Espírito Santo trouxe você aqui. É porque o Espírito Santo diz para você que chegou o tempo de parar, de você tampar os ouvidos para aquilo que o Espírito já vem falando com você. Porque o Espírito, como eu já disse, repito, ele fala conosco o tempo todo. No nosso coração a gente sente, as coisas se confirmam. E tem uma importância do porquê o Espírito Santo quer se revelar a nós. Porque a revelação do Espírito Santo é profunda. E essa profundidade que ele gera no nosso coração, o que é que ela traz para nós? Ela traz cura, ela traz, mediante a sua palavra, edificação. E principalmente, ela destrava a sua vida naquilo que você sempre está no mesmo lugar. Ou sempre acontecem as mesmas coisas. Vamos ler o que é que diz em Deuteronômio, na palavra de Deus, no capítulo 30 e o verso 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham. O Senhor não disse aqui, eu vou escolher por vocês. O Senhor disse, escolham, pois, a vida para que vivam vocês e a sua descendência. E essa palavra, ela vem para sacudir os alicerces da nossa compreensão. Porque é como se Deus dissesse, você quer mais clareza do que isto? O que é que faz você viver? O que é que faz você morrer? O que gera morte na tua vida? O que é que gera vida? O que é que gera bênção? O que é que gera maldição? Daí, olhando para esse norte, que a palavra deixa algo abençoador para nós, que ela vem para nos dar um norte, que ela vem para nos dar um caminho, para nos dar uma trilha nas pedras, nós temos que crer que Deus vai nos dar uma decisão, uma direção clara. Para quê? Para que, no final, o nome dele seja engrandecido, claro e obviamente, mas para que algo mude na sua vida. As pessoas sempre pensam, e falam também, que Deus vai decidir por você. Na verdade, não. Quem decide é você. Ele te dá a direção, ele te mostra o caminho, ele traz a revelação. Mas quem escolhe qual caminho seguir, na verdade, é você. Às vezes a nossa vida trava, não é por causa das circunstâncias, não é por causa do sistema, a maioria das vezes não é por causa disso, mas na verdade é por causa do que a gente decidiu, que vai refletir em tudo que a gente fizer, em tudo, porque entenda, se você está no lugar que você está hoje, foi por decisões passadas, então as decisões vai moldar toda a sua vida e vai fazer com que você chegue a determinados lugares, seja eles bons ou ruins, só depende do que você decidiu lá atrás. E nem precisou ser lá atrás. Hoje, ainda temos a oportunidade, mediante a palavra de Deus, que a Bíblia diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, mas elas estão estendidas, que Ele nos dá hoje a autoridade de decidirmos, porque uma escolha vai influenciar o que é de errado na nossa vida e também o que há de certo. O que eu disse para você, eu repito, o texto não vai dizer que Deus escolheu, o texto vai dizer que Deus falou para eles, escolham, porque essa autoridade, esse poder de escolher, Deus deu a você. Ele colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, escolha, pois, a bênção. Então eu quero dizer para você hoje, reaja a essa verdade. Aceite-a no seu coração, o poder que tem a palavra de Deus. Eternalize isso, verbalize isso para a sua vida, para a sua casa. Pare de ficar travado e travada, estagnado, estagnada, estacionado, estacionada. Em nós, queridos, sempre vai haver dois caminhos, dois rumos. Porque a palavra diz isso. Um quer a sua morte e o outro quer a sua vida. Quer que você viva uma direção de bênção e uma de perdição. Então o que é que nós vamos escolher? O que é que nós vamos olhar? O que é que a gente vai ter que escolher? Porque a escolha é nossa, como já falei aqui. E repito, de novo, quantas vezes eu preciso até você entender claramente. Porque Deus, Ele nos orienta, Ele nos adverte. Mas acontece que às vezes nós estamos escolhendo o caminho da maldição, da perdição e da morte. Entenda que Deus escolhe, ou melhor, não escolhe, mas respeita as suas decisões. Mas depois, não culpe o Senhor pela escolha que você fez. Muitas das vezes, preste bem atenção nessa parte desse vídeo, muitas das vezes baseado nas dificuldades que você tem passado, nas necessidades, ou para satisfazer
os seus prazeres, porque sim, pessoas às vezes decidem de acordo com suas necessidades e dificuldades, e outros escolhem o caminho de perdição baseado nos seus prazeres. Aquilo que traz prazer para ele traz morte, é o caminho de perdição, mas para ele traz um satisfazer, um prazer, e ele não tem força para escolher o caminho da vida e nem o caminho da bênção. Isso é sério. Uma alma, quando ela está carente, o primeiro caminho que lhe aparecer, ela vai escolher para suprir aquela necessidade que está dentro do seu coração. Eu pergunto para você, o que é que você está precisando decidir hoje para a sua vida? Seja de uma coisa pequena ou uma coisa grandiosa. O que é que hoje você está precisando escolher? O que é que você está precisando decidir? Que há muito tempo você só empurra com a barriga. Que há muito tempo você empurra para debaixo do tapete. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que levantar esse tapete para limpar essa poeira que você está empurrando para debaixo do tapete. É melhor você decidir hoje limpar tudo isso. Porque muitas das vezes o tempo está passando e o medo está paralisando você. O medo de seguir, o medo de escolher, o medo de prosseguir, o medo de destravar, o medo de desbloquear está travando você e você não está percebendo. Então, tem coisas que quando a gente não decide, a vida fica amarrada, a vida fica truncada, ela fica travada. Mas a decisão, eu quero declarar isso sobre a sua vida, hoje, no momento que você estiver vendo esse vídeo, eu quero declarar isso sobre a sua vida, que a decisão vai funcionar você. Que a decisão vai fazer com que você não fique parado, que a decisão vai fazer você chegar lá. Aquilo que vem de Deus já está pronto, aquilo que vem do Senhor já está abençoado, aquilo que Deus tem para você já está preparado, mas a gente precisa obedecer a voz de Deus, a direção do Senhor, para entender. Eu não entendo para obedecer, eu obedeço para entender. A lógica de Deus é totalmente diferente. Então eu quero declarar isso na sua vida. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas se você crê, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse que tudo aquilo que está travado na minha vida, para eu poder criar o nome do Senhor Jesus Cristo, vai ser destravado, porque você vai decidir se levantar, você vai decidir fazer, você vai começar a agir. Quem decide está gerando uma ação, e quando eu gero uma ação na terra, gero uma ação no céu, para que Deus venha agir na minha vida. Então a sua vida vai seguir em frente. Você vai sair hoje desse lugar aí que você está, porque o inimigo quer você aí, os teus medos querem você aí, mas o Senhor não. O Senhor tem um longo caminho para você, o Senhor tem uma longa trajetória para você. Então, tome posse e declare: eu creio que a minha vida vai ter um sentido de paz, eu creio que a minha vida vai ter um sentido de bênção, de conquista, de renovação, porque hoje Deus está me dando uma direção através dessa palavra, não porque eu falo para você, mas porque a palavra é poderosa para cumprir na tua vida o que Deus tem. Amém? Diga amém e diga: eu recebo essa palavra, e hoje eu quero orar, pedir ao Senhor para que Deus me dê um norte, uma direção, e que eu tenha força para decidir. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus te abençoe.